A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um pequeno curso de Provérbios. Provérbios, que é um livro que traz sabedoria, foi escrito pelo rei Salomão e é um livro excelente para ajudar a tomarmos decisões inteligentes e sábias para encontrarmos o caminho do sucesso, da realização e também da comunhão com Deus e com as bênçãos do Senhor. Nas aulas anteriores, na aula de número 22 e 23, nós falamos a respeito dos primeiros versículos de Provérbios 14. Na aula de número 22, nós meditamos do versículo 1 até o versículo 11 e na aula de número 23, nós tratamos dos versículos 12 até o versículo 23. Então, nessa aula de número 24, nós vamos começar a meditar no versículo 24 de Provérbios 14 e iremos até o versículo 35, terminando, portanto, o capítulo 14. Então, começamos aqui com o versículo 24, que diz que a coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estultícia dos tolos é só estultícia. Ou seja, o sábio, ele busca conhecimento. Buscando conhecimento, o sábio recebe um prêmio, recebe uma coroa. A coroa que o sábio tem é a sabedoria. A coroa que o sábio tem é a inteligência, a prudência. Essa é uma coroa que o sábio carrega consigo. E essa coroa é a sua riqueza. Sendo sábio, ele sabe tomar as decisões melhores para a sua vida e com isso ele tem a sua riqueza. No momento em que ele precisa escolher entre dois caminhos, ele sabe qual o melhor caminho. O caminho mais vantajoso, o caminho mais econômico, com melhor custo-benefício em relação ao que ele compra, em relação a onde ele vai, em relação a com quem ele se relaciona. Então, quando você tem um sábio como seu amigo, quando você tem um sábio como seu amigo, a coroa dele é a sabedoria, a informação inteligente, o conhecimento, a resposta para os problemas da vida. É essa a riqueza do sábio. Muitas pessoas podem pensar que a riqueza do sábio é o dinheiro, mas não é. O sábio, ele pode ter muito dinheiro, mas ele tem muito dinheiro porque ele tem muitas respostas, ele tem muita sabedoria, ele tem muitas soluções para problemas. Então ele recebe pela solução dos problemas, mas a coroa dos sábios não é a questão financeira, o patrimônio financeiro, mas a sabedoria, a capacidade de resolver os problemas. Agora, a estultícia dos tolos, o tolo lá com a sua tolice, é só tolice. Versículo 25: a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então, a testemunha verdadeira livra as almas por quê? Porque ele conta a verdade. Agora, o que é mentiroso, ele pode querer prejudicar alguma pessoa e ser um enganador. Nós comentamos na aula de número 22 sobre aqui esse versículo que fala aqui no versículo 5: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Comentamos ali que esse versículo está aqui para nos orientar a avaliar as pessoas com quem nós nos relacionamos. Teste aquilo que as pessoas falam para você. Aquelas pessoas que você checa a informação e você percebe que sempre que você checa aquilo que a pessoa disse é verdadeiro, é uma testemunha verdadeira e significa que você pode colocar no seu círculo de amigos, que você pode fazer negócios com essa pessoa, que você pode contar e confiar nessa pessoa, porque ela é uma testemunha verdadeira. Ela vai livrar as almas daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Agora, o que se desboca em mentiras é um enganador. Aquele que você percebe
quando você faz a checagem das informações, que ele vive mentindo, com certeza você pode concluir que é um enganador, que a pessoa vai lhe enganar. Falando assim, dessa forma, parece muito óbvio, mas quantas e quantas pessoas vivem relacionamentos, tanto de negócio quanto conjugal, em que dizem: eu não entendi como que eu caí em me envolver com essa pessoa. Eu não entendo como eu caí de ter feito negócio com essa pessoa. Estava tão claro, estava tão óbvio. Quando eu conversava com essa pessoa, eu já percebia que ele falava algumas mentiras. Mas a pessoa é tão envolvente, tão sedutora, é tão bem vestida, tão perfumada, que eu me deixei enganar pela sua sedução. Então, tem muitas pessoas que caem no com os enganadores, porque os enganadores, eles são envolventes. Eles vivem de mentira em mentira, mas eles contam as suas mentiras, enfeitando a forma como contam as mentiras. É como as propagandas de cigarro, em que exibiam pessoas em posições de sucesso, em posições de liberdade, em carros luxuosos, em paisagens muito bonitas, e isso levava muitas pessoas a comprarem o cigarro como uma forma de experimentarem aquela imagem que assistiam. Existem pesquisas que mostram que quando você conta uma notícia ruim em um cenário belo, você consegue aliviar aquela notícia ruim. Então, é necessário prestar muita atenção no conteúdo daquilo que você está escutando. Ele pode ser um conteúdo de mentiroso, numa capa muito bela. Verso 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Aquele que respeita a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, estará na firme confiança. E o próprio Deus o será como um refúgio para os seus filhos. O refúgio é aquele lugar em que você sai de uma corrida e você se afasta da pista para que você possa trocar um pneu, descansar um pouco quando você está dirigindo por muitas horas. Então, da mesma forma, Deus é refúgio para os seus filhos. Quando os seus filhos ficam muito angustiados em razão de alguma situação da vida, eles podem ter a confiança de que, ao irem até o refúgio que é Deus, ele responderá, o Senhor será o refúgio para os seus filhos. Verso 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor, nós já falamos na aula de número 2, o que significa o temor ao Senhor. Significa ter Deus em consideração, ter Deus em primeiro lugar, ter Deus acima de todas as coisas, em todas as decisões. Quem teme ao Senhor tem a Deus como uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Verso 28, na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. O que o texto está dizendo é que um rei, ele é magnífico quando ele tem muito povo, porque quando ele tem muito povo, ele tem muitos súditos. Tem muitas pessoas que, para reconhecer a sua magnificência, ele é magnífico justamente porque existem muitas pessoas que dão honra a ele. Agora, um rei que tem falta de povo, ele fica perturbado. Ele olha para as pessoas que são os seus súditos, ele vê o número e ele pensa: é tão pouca gente assim? Será que eu verdadeiramente sou algum rei? Na falta de povo está a perturbação do príncipe. Verso 29. O longânimo é grande em entendimento. Longânimo é aquele que tem paciência, é aquele que tem longo ânimo, é aquele que não se irrita facilmente. Então, aquele que não se irrita facilmente, ele tem muito entendimento.
mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quem toma a decisão apressada mostra que toma decisões loucas, decisões que não são as melhores. Verso 30, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, se você carrega inveja, a inveja te corrói, ela te consome. A inveja consiste em comparar-se com os outros. Comparar-se para que você tenha aquilo que é do outro, ou comparar-se para se chatear pela alegria que o outro tem de ter aquilo que para você nem faz diferença, mas o que você quer é apenas que o outro não tenha. Então a inveja, ela é isso. Versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Se você oprime ao pobre, você está insultando a Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Então, não insulte a ninguém. Mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Se você se compadece do necessitado, você está honrando quem criou o necessitado. Então, honrar o próximo é uma forma de honrar a Deus. 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Então, o ímpio, ele é lançado no lago de fogo, de acordo com o texto das Escrituras. Agora, o justo, até quando ele morre, ele continua com a esperança, porque o que o justo espera é reencontrar o seu Senhor. Verso 33, que é Deus. Verso 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. O prudente, ele não fica falando todas as suas intenções, tudo que ele pensa. Ele se guarda, se preserva, mas o tolo fala tudo o que tem no seu coração. Então você conhece o tolo, porque no interior dos tolos, o que há no interior dos tolos se conhece. Eles falam tudo, sem preocupação com aquilo que estão falando. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A justiça exalta as nações. Quando as nações fazem aquilo que é correto, quando são honestas, quando cumprem os contratos, quando honram os seus cidadãos, aquela nação ela é exaltada. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, ou seja, o pecado é a vergonha dos povos. Quando um povo tem um governo corrompido, que não tem compromisso com a justiça, nós vemos que aquele povo é um povo que passa por vergonha, passa por humilhação. O pecado da vergonha dos povos está em fazerem a coisa errada. Quando os responsáveis pela administração de uma nação são corrompidos, a nação é que sofre a vergonha por essa situação. Verso 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Então o rei atenta para quem é prudente, e o seu furor recai sobre quem procede indignamente. É um provérbio que confirma que, sendo prudente, você traz alegria para Deus. Mas sendo tolo e procedendo de maneira indigna, você recebe o furor, o castigo que vem do Senhor. Essa é a meditação de hoje, Provérbios capítulo 14, terminamos Provérbios capítulo 14. Deus abençoe a todos, a paz de Jesus, amém.